A Bíblia Sagrada traz a mensagem da revelação divina. As Sagradas Escrituras não é outra coisa a não ser Deus que se dá a se conhecer. Contudo, ela não foi comunicada de uma vez só. Ela não caiu do céu e nem apareceu como uma obra mágica nas mãos de uma pessoa. Quer saber quando, e como, e por quem a Bíblia foi escrita? Vem comigo. A Bíblia é um dos livros mais lidos da história da humanidade. Muito embora sua origem seja religiosa, a narrativa foi escrita ao longo de muitos séculos e, por isso, é uma obra revelada de valores, tradições, costumes de diferentes povos, em várias culturas, em diversas épocas. O Antigo Testamento possui 3 línguas, sendo elas o hebraico, o grego e o aramaico. Em sua formação estão tradições orais de até 1000 anos antes de Cristo. Entretanto, os textos sofreram diversas mudanças depois de terem sido escritos. Como, por exemplo, o Templo de Salomão. A história é de 900 anos antes de Cristo, porém, só foram escritos em torno de 500 anos antes. Além disso, até existem escavações que buscam os textos originais. Todavia, a descoberta mais importante para a Bíblia foi os manuscritos de Qumran, os manuscritos do Mar Morto. Por volta de 1947, várias partes dessa história foram encontradas na Cisjordânia, dentro das cavernas de Qumran. Essas partes encontradas nas cavernas são os registros mais antigos que já foram achados sobre os textos sagrados. Acredita-se que eles são datados do século II a.C., indo até 70 depois. Contudo, não existem informações sobre os seus autores originais. Acredita-se também que durante séculos o Senhor usou mais de 40 homens inspirados para escrever ou narrar as Escrituras. As primeiras versões da Bíblia surgiram durante o reinado de Davi, entre 1025 e 985 a.C., e foram desenvolvidas graças ao trabalho dos escribas, que se detinham a tarefa de reproduzir várias cópias do texto bíblico. Por volta do século VIII a.C., o surgimento dos profetas trouxe outra característica, a criação de outros textos bíblicos. A conservação do que era dito por tais lideranças religiosas ganhava um registro escrito por meio do trabalho de recolhimento e conservação dos discípulos. Por volta do século II a.C., praticamente todos os livros que compunham o Antigo Testamento estavam devidamente terminados. Poucos anos após a morte de Jesus, a disseminação da religião cristã trouxe à tona a necessidade de preservar cópias e relatos proferidos pelos discípulos e outros seguidores também, que falaram sobre o tempo em que Jesus esteve na Terra. Dessa forma, seriam elaborados os evangelhos, que foram seguidos pelos outros livros que comporiam o Novo Testamento. A língua hebraica, usada nas escrituras do Antigo Testamento, provavelmente está em uso desde cerca de 1500 a 400 anos antes de Cristo. Depois disso, muitas pessoas mudaram para o aramaico, mas os judeus também continuaram usando o hebraico, especialmente como a sua língua religiosa. Este hebraico bíblico, ele é diferente do hebraico moderno que é falado em Israel atualmente. O hebraico é escrito da direita para a esquerda. Originalmente, apenas as consoantes das palavras hebraicas eram escritas. Mais tarde, em muitos manuscritos, as vogais foram adicionadas, na forma de pequenos pontos vocálicos nas letras, abaixo ou acima. Isto é especialmente útil para os leitores que não têm o hebraico como a língua materna. O hebraico e o aramaico pertencem à mesma família de línguas e são muito semelhantes. Eles usam o mesmo alfabeto. Por exemplo, o aramaico era a língua oficial nos impérios assírios, babilônicos e o persa. Visto que esses impérios reinaram sobre uma grande região, incluindo Israel, e levaram a maioria dos seus habitantes ao exílio, o aramaico, então, se tornou a língua comum entre muitos judeus. Jesus também falava o aramaico.
Quando Jesus é citado no Novo Testamento, essas citações são frequentemente traduções do aramaico para o grego, embora Cristo, com toda probabilidade, falasse o grego com pessoas de fora da terra de Israel também. Basta ver a passagem em que o Messias conversa com o centurião romano e, mais tarde, Pedro com Cornélio. Quando Alexandre o Grande conquistou seu enorme império, ele introduziu o grego como a língua comum. Portanto, quando os escritores da Bíblia escreveram seus relatos sobre Jesus, 3 séculos depois, eles usaram essa língua em vez do hebraico ou do aramaico. A língua koiné, ou grego koiné, deixa claro que este era o grego comum, um pouco mais simples, usado pelas pessoas mais comuns, não o grego literário ou clássico. Por volta de 280 a.C., os primeiros 5 livros da Bíblia foram traduzidos para o grego. Porém, alguns judeus, especialmente os que viviam fora da terra de Israel, não dominavam a língua hebraica. Alguns anos depois, seguiram-se os outros livros do Antigo Testamento. Essa tradução grega antiga é chamada de Septuaginta, que significa 70. Este nome é baseado na história, provavelmente não é 100% correta, de que 70 pessoas estiveram envolvidas na tradução, por isso recebem o nome. Quando os autores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, eles frequentemente citam a versão grega. Quando o Império Romano se tornou cada vez mais influente e o latim se tornou a língua mais comum, partes da Bíblia foram traduzidas para o latim também. No século V d.C., toda a Bíblia foi traduzida para o latim. Esta tradução foi denominada Versio Vulgata, que significa tradução para o povo comum. E por séculos, essa tem sido a tradução da Bíblia mais usada nas igrejas ocidentais. Durante a Idade Média, a Igreja proibiu outras traduções. Mas como o latim não era mais compreendido pelas pessoas comuns, eles desenvolveram para traduzir a Bíblia para línguas maternas das pessoas. Vale lembrar também que entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, houve um período de 400 anos de intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, aonde vários outros livros ali foram escritos. Dentre eles, os livros apócrifos e o deuterocanônicos, que têm sua inspiração divina rejeitada pelos judeus e os cristãos protestantes, mas aceita pelos católicos. Apesar de serem historicamente autênticos, e inclusive em terem feito parte da Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, estes livros não fazem parte da Bíblia hebraica, pois não tiveram sua inspiração divinamente reconhecida pelos judeus. A verdade é que, por questões históricas e metodológicas, a Igreja Católica incluiu esses livros em seu cânon sagrado, enquanto os protestantes permaneceram com o mesmo conteúdo do cânon hebraico. Mesmo sendo um dos mais conhecidos livros em todo o planeta, com a impressão média de 20 milhões de exemplares ao ano, devemos salientar que alguns críticos levantam o fato dela também ser um dos best-sellers menos lidos também ao redor do mundo. Uma pena, porque é ali que a vontade e a história é escrita pelo próprio Deus.